Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo da nossa disciplina. Hoje eu quero passar um feedback para vocês das atividades avaliativas que vocês fizeram dos estudos dirigidos, então tanto do corpo educado quanto do corpo e história. E antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre os objetivos desse vídeo. Por isso eu até coloquei aí a definição de feedback do Célio Fabiano. Porque assim, primeiro eu quero parabenizar todos vocês que fizeram os trabalhos. Eu sei que os textos não foram aí de uma leitura tão simples, né? Nem as perguntas, mas agora vocês estão fazendo trabalhos universitários. E a tendência é de que eles fiquem mesmo cada vez mais complexos e que exijam cada vez mais de vocês, que exijam uma interpretação cada vez mais apurada. Então, assim, enfim, eu espero que vocês recebam esse vídeo de uma forma positiva, porque tudo que vai ser falado aqui é para ajudar vocês a fazerem trabalhos cada vez melhores. Não é criticar por criticar, não é ficar apontando defeitos, é para dar dicas para vocês melhorarem, para vocês progredirem. Então, como o Célio coloca ali, para vocês melhorarem a performance no trabalho. Combinado? Então, bora! Dica 1. Ter e desenvolver boas ideias. Dica 2 em 1, né? Porque não adianta eu ter uma boa ideia se eu não desenvolvê-la bem. E como que eu faço para ter uma boa ideia na hora de fazer o meu trabalho? Um bom caminho é treinando, né? Lendo mais, escrevendo mais. Isso também está ligado à bagagem, à experiência, à prática de vocês. Então tenham em mente que para escrever melhor, vocês precisam ler e escrever mais, porque lendo mais vocês vão aumentar o repertório de ideias, o repertório de argumento de vocês, e escrevendo mais vocês vão ganhar mais prática na articulação das ideias. Por isso treinem sempre, ok? Então vamos lá para o nosso exemplo prático. Pergunta 9 do estudo dirigido. Quais relações você estabelece desse texto com o vídeo sobre História da Anatomia da monitora Fernanda? Eu trouxe também aqui um exemplo de resposta para ilustrar melhor. Então tá lá. O vídeo e o texto se complementam. Enquanto o vídeo possui uma abordagem mais voltada para a história do corpo em relação à anatomia, o texto apresenta a evolução do corpo quanto à história. Isso demonstra a convergência de ideias entre o vídeo e o texto. Beleza. O aluno fez a exposição de ideias dele? Fez, ok. Só que ele fez isso de uma forma muito superficial, por isso que a resposta ficou muito curta, né? As ideias ficaram muito vagas. Como então que esse aluno poderia melhorar o desenvolvimento dessas ideias dele? Então vamos ver. Quando ele afirma, o vídeo e o texto se complementam, ponto. Eu, como leitora, já penso que em algum momento ele vai citar como ou em quais pontos houve essa complementação, né, de fato. Só que isso não aconteceu. Aí fica essa ideia aí, vaga, sem aprofundamento. E quando ele diz que o vídeo foi mais voltado para a história do corpo quanto à anatomia e o texto para a evolução do corpo quanto à história, ele, na verdade, ele afasta esses dois pontos, porque ele fala de características isoladas de cada um deles e não de características em comum. Vocês perceberam? Então, o que ele disse foi, o vídeo fala de A e o texto fala de B, mas ele não fala da relação entre A e B, né? Isso caracteriza também uma fuga do comando da pergunta, que é outro ponto que vocês precisam ter um pouco mais de atenção. Foi algo que eu notei muito em outras respostas. Porque saber interpretar a pergunta é o primeiro passo para vocês construírem uma boa resposta. Então, voltando lá para a resposta dele,
que poderia ser melhorado? Ele poderia ter falado como que é a história da anatomia tratada no vídeo, ou então ele poderia falar de que forma o texto aborda a evolução do corpo, porque aí ele estaria apresentando argumentos para as ideias dele. Conseguiram entender? Aí depois ele coloca: isso demonstra a convergência de ideias entre o vídeo e o texto. Só que, de novo, como ele não se prolongou muito nas explicações, como ele não exemplificou as ideias dele, a primeira dúvida que fica para o leitor é: quais ideias de fato entraram em convergência? Porque ele não falou delas. Vocês entenderam? Então, para vocês praticarem, né, para vocês treinarem, sempre que vocês forem elaborar respostas, para vocês terem uma ideia de que elas estão bem embasadas ou não, vocês podem reler o que vocês já escreveram e fazerem umas anotaçõezinhas assim no canto da folha, ou se for no computador, vocês podem grifar, assim, ó, onde eu respondo a perguntas simples, como por quê, como, quando, onde. Isso vai ajudar vocês a desenvolverem melhor as frases. Vocês querem ver? Vamos voltar para o nosso exemplo. Isso demonstra a convergência de ideias entre o vídeo e o texto. Então, ó, por quê? Por que teve essa convergência de ideias? Colocar os motivos. Como? Como foram essas convergências? Colocar lá de que forma que isso aconteceu. Quando? Quando ocorreram as convergências? Aí poderia colocar trechos do texto para poder exemplificar. Então, no final, poderia ter mantido essa resposta? Poderia, mas colocando aí os devidos complementos, ok? Dica 2, plágio, não cometa. Primeiro, o que é plágio? Plágio significa copiar, né? Se apropriar de uma obra, de uma ideia que não é originalmente sua. Isso vale para foto, vale para vídeo, vale para texto, para música. Inclusive, vira e mexe tem uma treta aí com o pessoal do sertanejo, né? Porque rola plágio direto. Então, basicamente, o plágio, ele acontece quando uma pessoa copia o trabalho da outra sem dar os créditos para o autor original. Então, o plágio, ele é tipo o Jutsu Clone das Sombras do Naruto, igualzinho. Então, depois, quando ele foi aperfeiçoando, né, a técnica, com uma ajudinha lá do Kurama, ele até conseguia fazer uma cópia perfeitinha dele, né, mais de uma cópia, inclusive. E outra coisa importante, gente, o plágio, ele também ocorre quando a gente pensa assim: ah, mas eu vou copiar só essa partezinha aqui e no final eu vou ali e troco uma palavra por um sinônimo. Não pode, gente. Isso é tipo quando o Naruto estava lá na academia ainda, e aí ele fazia aquela cópia bem desmaiadona dele, né? Que no final ainda era o quê? Ainda era uma cópia. E quem notou aí que eu não coloquei fonte ali, ó, nas imagens, ó, estrelinha, tá de parabéns, esse plágio aí foi proposital, era para ver se vocês iam conseguir captar essa ideia. Bom, mas vamos lá para o nosso exemplo prático. Eu coloquei aqui uma resposta aleatória que eu não vou ler, né, para a gente não perder nosso foco, mas quem quiser é só dar uma pausadinha aí no vídeo. Então, ó, prestem bem atenção. Eu tenho a resposta. Em seguida, eu tenho o texto base lá da Denise Santana, onde eu grifei o que tinha sido copiado. E voltando para a resposta, eu tenho destacado em vermelho o que foi copiado lá do texto base. Por isso, gente, que também não pode pensar assim: ah, eu vou copiar um pouquinho do primeiro parágrafo, um pouquinho do segundo, um pouquinho do terceiro e achar que isso não é plágio, porque é. Então, como que eu resolvi isso, Fernanda? Primeiro, não copiando, né? Segundo,
fazendo uso de paráfrases. Então, vamos para a definição. Ocorre paráfrases quando nós interpretamos um texto através das nossas próprias ideias, mantendo o pensamento da autora original. Ou seja, você vai explicar as principais ideias de um texto aí, de uma determinada autora, só que com as suas próprias palavras. Vocês também podem encontrar com o termo discurso indireto, mas é a mesma coisa. Então, o exemplo que eu peguei aqui é da própria Denise Santana, né, lá do texto dela, Corpo e História. E eu cortei ele aqui porque o parágrafo era muito grande, por isso que tem essas reticências ali, para indicar que não é o início da frase. Mas então vamos lá, ó. Nos tempos, então, né, tava colocando ali no parágrafo dela, construção, ela pegou a ideia dessa autora, da Nathalie Mikhailov, e ela construiu as frases usando as próprias palavras. Mas ó, a ideia original é da Mikhailov, mas quem construiu ali foi a Denise Santana. Então, é como se a Denise estivesse falando pela Mikhailov no texto dela. Vocês entenderam a diferença de plágio para paráfrase? E uma outra coisa aqui, essas aspas aí que estão coloridas, que estão de azul, eu coloquei para vocês não confundirem. Por quê? No discurso indireto, não precisa colocar aspas, né? Porque a gente está fazendo uma interpretação da ideia de outra pessoa. E aí, nesse caso aqui, tem essas aspas, mas por outro motivo. Porque a Denise, ela não queria que o leitor, ele entendesse a palavra vermes pelo sentido literal da palavra mesmo. É mais ou menos quando nós, mineiros, vamos dar uma orientação para alguém, aí a gente fala assim, é logo ali isso. E se isso fosse em formato de texto, a gente deveria colocar, né, logo ali, entre aspas, porque isso é um modo de falar. Porque nunca é logo ali, nunca é perto. Já tem até a frase, né, o logo ali do mineiro. Então, não é no sentido literal. Mas, voltando para o nosso feedback, uma outra coisa que pode acontecer, vocês podem falar assim, mas sabe o que é? É que nessa parte aqui do texto, a autora explicou tão bem a questão que mesmo eu lendo, eu relendo, eu tentando interpretar, eu não consigo montar algo que fique tão bom quanto dela. Ou então, vocês vão citar uma lei no trabalho de vocês. Aí vocês pensam assim, nossa, mas não vai ficar muito legal você ficar mudando o que está escrito lá, né? Tá perdendo sentido. E aí, o que vocês podem fazer, né, sem correr o risco de cometer plágio? Vocês podem fazer o uso de uma citação direta, que nada mais é do que uma estratégia que nós usamos quando nós não queremos modificar as palavras usadas aí por um determinado autor. Então, ó, lá no mesmo texto base da Denise Santana, eu peguei um exemplo de citação direta que ela fez do Timbun Karaniu. Foi o Google que me ensinou a falar isso, tá? Então tá lá, ó. Como afirma Timbun Karaniu, esse 1992 faz referência ao ano da publicação da obra, depois vem a referência da página aí, página 32, e tudo que está escrito entre as aspas, ou seja, de a teoria até de matéria inerte, é tudo ideia do Timbun Karaniu. Então, para fazer a citação direta, eu preciso colocar nome do autor, ano da publicação do trabalho dele, a página e, claro, as aspas. Tudo isso para não ser considerado plágio. E alguém ainda pode perguntar, mas por que não teve recuo, né? Já que tinha uma citação direta, porque eu já vi trabalhos, né? Tem
uma partezinha que fica diferente do texto, fica recuado, com uma fonte menor. Por que não aconteceu aqui? E a resposta é bem simples, porque a citação não passou de 3 linhas. Então tem aí um monte de regrinhas que vocês precisam cumprir. E todas essas regras vocês vão estudar nas disciplinas de seminário de pesquisa ou de metodologia da pesquisa, vai depender aí da turma. Mas isso aí só vai ser nos próximos períodos, lá para frente. Então, vamos já ir treinando para fazer, né, os trabalhos cada vez melhores e para a gente também não ficar perdendo ponto de bobeira, né, galera? Porque ficar perdendo ponto por plágio não dá, além de ser crime. E também, uma outra coisa que eu acho importante citar para vocês é que, independente do tipo de discurso, né, direto ou indireto, é imprescindível que vocês coloquem todas as obras referenciadas nos trabalhos de vocês lá no final, lá como referências bibliográficas, ok? Não esqueçam. E normalmente nós fazemos isso seguindo uma ordem alfabética lá dos sobrenomes, ok? Bom, gente, vamos para a próxima dica, né, sobre formatação de trabalho. Só para a gente, né, fazer uma pausa aqui, que as dicas elas se conectam. Então, até aqui eu falei de uma forma bem resumida sobre o que vocês podem fazer para melhorar a intertextualidade de vocês, como vocês podem legitimar mais os trabalhos, serem mais coesos. Mas é claro que há muito mais para se falar desses assuntos. Eu só não fiz isso para o vídeo não ficar, né, absurdamente longo. Mas, ó, se a partir dessa parte aqui, dessa dica ou das dicas anteriores, se ficou alguma dúvida, ou mesmo se vocês tenham até captado as ideias do vídeo, mas que estejam com muita dificuldade para colocar elas em prática, gente, por favor, fiquem à vontade para mandar mensagem. E não precisa ser só do texto, não. Pode ser de uma apresentação no PowerPoint, né, que vocês queiram perguntar, qualquer coisa. Podem ficar à vontade. Manda lá para mim, ó. Ô, Fernanda, eu fiz esse trabalho aqui, né, ou então eu respondi a questão X dessa maneira e eu quero saber sua opinião. Quero saber se tá bom, né? O que eu posso melhorar, se eu posso mandar assim mesmo e tal, o que vocês quiserem, tá bom? Vamos seguindo então para a próxima, nossa formatação do trabalho. E essa parte aqui é meio que bônus, né? Serve para outros trabalhos também, não só para os da nossa disciplina. E tudo que eu vou falar aqui é com base nas normas da ABNT, né? Para quem não conhece, a ABNT é uma associação responsável pela normalização técnica aqui no Brasil. Então, vocês imaginem só, a bagunça que não ia ser se cada um quisesse formatar o seu trabalho de qualquer forma, né? Da forma que desce na telha, tá louco, né? Ia ser uma confusão. Por isso que nós temos essas normas para seguir, para deixar os trabalhos todos ali no mesmo padrão. Primeiro, então, a capa. Tem professor que vai pedir, tem professor que não vai, né? Mas vamos aprender mesmo assim. Coisas que não podem faltar. Dados da instituição, nome de vocês, título do trabalho, local e a data. Então, aqui no nosso exemplo, a gente vai colocar, no nosso caso, né, dados da instituição, sempre do maior para o menor. Então, fica lá, ó. Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Fisioterapia, Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional e curso de Educação Física. Aí aqui não precisa especificar bacharelado ou licenciatura. Vem o nome de vocês, vem o título. Gente, se tiver subtítulo, ou seja, se colocou 2 pontos e escreveu mais alguma coisa, depois disso é subtítulo. Negrito, só o título, tá? Subtítulo normal, local, que é a cidade, então no meu caso seria Belo Horizonte, e a data com o ano da conclusão ou apresentação do trabalho. Então fica lá, Belo Horizonte 2020.
2. Texto justificado. Gente, independente de ser um trabalho de perguntas e respostas, uma redação, apresentação no PowerPoint ou o que for, sempre é recomendado justificar o texto. Ah, Fernanda, mas faz diferença? Faz, quer ver? Olha só esse exemplo. Percebam ali, ó, que no texto de cima, como eu coloquei ele alinhado à esquerda, o lado direito ficou todo bagunçado e, né, foi exatamente o que não aconteceu no texto de baixo, que tá bem mais bonitinho, bem mais harmônico e sem contar que eu coloquei ali, né, um recuo na primeira linha, que é o famoso parágrafo. 3. Margens configuradas. Como que eu vou saber o quanto colocar de margem? Eu que não conheço bem as normas da BNT, aí a resposta está aí nesse printzinho que eu dei de um vídeo que eu peguei lá do canal do Lafise. Inclusive, a autora desse trabalho, a Sofia, ela fez um vídeo muito legal onde vocês podem aprender as principais normas da BNT para trabalhos acadêmicos em menos de 3 minutos. Então é muito prático, gente, mesmo miojo. Então, para quem está começando aí e não conhece muito das normas, vale a pena dar uma conferida. E eu vou deixar o link também desse vídeo na descrição, porque eu não sei se vocês vão conseguir acessar ali. 4. PDF. Galera, procurem sempre enviar os trabalhos de vocês em PDF. A não ser que o professor queira editar o trabalho e tal, aí vocês podem mandar como doc, né, do Word. Fora isso, manda sempre em PDF. 5. Nome do arquivo. É legal também, quando vocês forem salvar os arquivos, vocês colocarem o nome de vocês e vocês especificarem de qual trabalho se trata. Então, vamos supor, Cecília Monteiro, estudo dirigido Corpo Educado. Ok? E para fechar, a dica número 4, nós temos as dicas de ouro, né? Essas dicas que vocês vão ouvir praticamente o ciclo básico inteiro, pelo menos. Né? São conselhos que vocês vão até cansar de ouvir. Primeiro, em caso de dúvidas, perguntem. Eu sei que eu até já falei isso nos outros vídeos. Mas, gente, ninguém chega no topo de uma montanha sem ajuda, nem no final de uma corrida sem apoio, né? E é muito da lei da oferta e da procura. E a procura precisa vir por parte de vocês. E eu não tô falando isso só para as coisas que eu falei no vídeo e tal, não. Tô falando de uma forma geral, isso vale para todas as aulas. Ficou em dúvida? Não entendeu muito bem o que o professor falou? Ou tá com dificuldade em algum exercício? Gente, usa aquele botãozinho lá de levantar a mão, abre o microfone, se tiver com a câmera ligada, faz lá um gesto, ó, chama a atenção do professor, mas não fiquem com as dúvidas para vocês. E assim, eu sou estudante também, eu passo pelos mesmos perrengues que vocês passam. Por isso que eu fico aí batendo o tempo todo nessa tecla de que se vocês precisarem de algo e a gente puder ajudar, por favor, gente, falem, tá? Só não espera assim também chegar na véspera da entrega do trabalho. Ai, professor, será que você pode me dar uma ajudinha aqui? Né? Aí também não, né, gente? Manda aí as dúvidas com antecedência. Uma outra dica aqui, perguntem de novo. Botei até um LOL, gente, muito gamer, né? Mas só para reforçar que esse ensino remoto emergencial, ele está sendo um momento de aprendizado para todo mundo, para os professores e para os alunos. E a gente não só pode, como deve caminhar junto, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo e eu estimo ótimos trabalhos para todo mundo. E se precisarem, tô aqui, tá bom? Até a próxima!